Seja bem-vindo a mais um Empreendedor em Ação aqui na Rádio Unimontes, esse programa que traz estratégias inteligentes e cases de sucesso para transformar os negócios. E mais do que isso, né, gente? Traz mini mentorias, mini consultorias, a gente traz aqui entrevistados, como que a gente vai ter aqui hoje, traz informações a respeito do desenvolvimento econômico, social aí da nossa região. Então, a ideia do Empreendedor em Ação é que você tenha insights aí na sua trajetória, preste mais atenção no seu desenvolvimento pessoal, olhe para o seu negócio, o que dá para melhorar, o que não dá. Seguir o caminho das pedras de outras pessoas também é legal, porque você sabe o buraco que está no meio que você não quer cair. Como é que você faz para subir aquele morrinho ali com mais facilidade? Então a ideia é isso aí, a gente poder colaborar com a sua trajetória empreendedora. Toda quinta-feira às 18 horas aqui na Rádio Universitária, você pode escutar no rádio, mas você pode também escutar via link, né? Dá uma googada aí, ó, joga aí Rádio Universitária, em qualquer lugar do planeta você escuta a Rádio Universitária. Você pode acompanhar os nossos programas também no nosso canal no YouTube, no Empreendedor em Ação. Vai lá, se inscreve para você poder receber as novidades toda semana. Me segue lá no @ArianeGaldi_Reinventa. Lá você fica sabendo de dicas acerca do empreendedorismo, liderança feminina, cronogramas de eventos que estão acontecendo pela cidade e também dos nossos programas aqui. Quer mandar por e-mail, quer formalizar? Manda lá, empreendedoremação@gmail.com. Manda sugestão, manda crítica, manda elogio também, que a gente adora, tá? Mas faça parte aqui da programação com a gente. Eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, ao Cicobi Credinó, a Novais Empreendimentos, a Trajeto Móveis, a Impremix, a Crijoias, a Classic Men's Club e a Fadenor, pelo apoio cultural aqui ao nosso programa e também à Rádio Universitária. Nessa quinta-feira, a gente tem como convidado aqui o professor Rony Versiani Sindô, uma das maiores referências em administração e mercado de trabalho no norte de Minas. Ele tem mais de 25 anos de docência na Unimontes, é um doutor em economia pela UFMG, coordenador do Observatório do Trabalho do Norte de Minas e atua no programa de pós-graduação em Desenvolvimento Econômico e Estratégia Empresarial. Foi pró-reitor de planejamento da Unimontes e tem uma experiência incrível em gestão pública e universitária. Então, Rony, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa, viu, Empreendedor em Ação. Obrigado, Ariane, obrigado pelo convite e estamos aí ao dispor. Obrigado. Então, hoje a gente vai falar, gente, muito sobre a questão do mercado de trabalho aqui na cidade, né? Porque às vezes a gente vem com os entrevistados, todos eles trazem um pouquinho do olhar dele acerca do que está acontecendo na nossa região com relação ao desenvolvimento econômico. Mas Rony é o cara. E ele tem as informações, as pesquisas, os dados. Então, eu acho que isso pra gente, né? Nós estamos entrando aí no segundo trimestre, já estamos no segundo trimestre do ano de 2025. Para nós somos empreendedores aqui na cidade de Montes Claros, na região, é bom para a gente ter esse olhar assim, melhor acerca, né, de como Montes Claros tem se tornado cada vez mais um polo econômico importante aí na região do norte de Minas. E aí eu já aproveito, Rony, esse gancho, né, para pedir para você nos dizer assim, com o mercado de trabalho influenciado por setores como comércio, serviços, agricultura, indústria, como é que você descreve o cenário atual do mercado de trabalho na cidade de Montes Claros? Assim, quais setores que você observa que tem tido maior crescimento? Bom, obrigado, Ari. Eu acho que o negócio, você tocou numa questão bem interessante. Todos, e eu acompanho muitos dos programas, todos os entrevistados e todo o pessoal e os empresários, de forma geral, todos nós estamos preocupados com o desenvolvimento regional e com o desenvolvimento de Montes Claros. E Montes Claros tem um peso muito grande na região, né? Ela é efetivamente, por exemplo, em termos de mercado de trabalho, ela representa do mercado formal, cerca de quase 40%, 45% de todos os empregos formais da nossa região. E isso é muito importante. E quando você fala dos setores, então, isso a gente precisa entender, né, não só Montes Claros, mas a região como um todo, como essa agregação de forças entre os setores, né? Montes Claros, por exemplo, já deixou de ter uma participação da agropecuária na geração de emprego há muito tempo como um principal setor, mas ainda tem outros municípios da região que são fortes nessa situação. Só que eles serem fortes lá significa a geração de empregos aqui para o comércio, para pequenas empresas industriais, para os serviços que às vezes estão relacionados, até que esses municípios mais cuja vocação seja mais agropecuária, também cresçam e desenvolvam suas atividades de comércio, de serviços para essas atividades focadas na agropecuária. Então,
Isso é muito importante. No setor em Montes Claros, hoje, e já há algum tempo, nós temos o setor de serviços como principal carro-chefe em termos de empregos. E seguidos aí pela construção, pelo comércio principalmente, e pela indústria. A agropecuária é o que gera menos. Só que isso é muito sazonal, né? Relativo. Isso varia muito relativo em função da época, em função dos momentos. Por exemplo, quando nós passamos pela pandemia, o setor de serviços foi extremamente comprometido e a indústria manteve mais tempo segurando. Porque os empregos na indústria são mais estáveis, né? Não dá para você trocar todo mundo, mandar todo mundo embora, porque seu custo de aprendizagem é muito grande, etc. No serviço, às vezes, isso é mais fácil e no comércio, de alguma maneira, também. Eu sei que você e outros empresários penaram nessa época justamente porque não dá para trocar. Então, aqui nós temos isso. Olha, esse verbo aí pode ser atualizado. Ah, é? Estão ainda? Essa luta eu sei que é constante de vocês sempre, mas naquela época eu tenho certeza que foi mais difícil. Foi muito difícil. Isso aí eu acompanhei mesmo com você. Então os setores são esses, assim, e nós temos um crescimento do setor de serviços, ele é constante. E interessante agora é que a indústria voltou a recuperar. Por que a gente dá importância à indústria? Porque ela puxa outros empregos, né? Ela tem empregos com maior necessidade de capacitação, outros desdobramentos, e ela puxa outros empregos, né? E na área de comércio e de serviços. Aumenta o consumo, né? Aumenta muito o consumo. Essa é uma questão importante, né? Porque quando a gente fala em mercado de trabalho, parece que a preocupação é só com o trabalhador, com quem está trabalhando, mas não é. A massa salarial, que é a soma de todos os salários, ele tem um peso muito grande na economia, né? Eu costumo sempre falar isso. Se você for pensar aí, a massa salarial de Montes Claros, em nível mensal, ela gira em torno de 100 mil vezes 2 mil, 200 milhões, aproximadamente, mês, que giram aproximadamente na economia todo mês por causa de salários. E aí, se você tem, o empresário pensa, pô, mas e daí? E daí que se você sabe que as famílias gastam em torno de 30% desse salário com alimentação, você já tem uma visão, uma intuição, pô, então eu tenho aí 60 milhões de reais que serão gastos com alimentação. Então eu tenho um mercado potencial visto. E aí dá para pensar estrategicamente sobre isso. Vestuário, tem lá 10%. Opa, então sei que tem um mercado para atuar. O resto é concorrência entre as empresas. Mercado tem com essa dinâmica. E aí é buscar. Não, e para quem é empreendedor, né, para quem está atento, conhecer desses dados, entender essa conta, faz sentido para você olhar para o seu mercado, né? E saber, assim, até onde que você pode ir, né? Justamente, porque uma coisa, e é muito importante, é o feeling do empresário, né, que conhece bem seu público e tal. Outra coisa é você ter aquela avaliação. Bom, em termos de salário, quanto é que as pessoas gastarão aí, provavelmente, mensalmente, em uma média, né, para você ter essa situação. E isso é importante. E aí a gente chega naquele negócio. Significa que quanto mais empregos, maior massa salarial e mais gente consumindo, né? É isso aí. Às vezes é um detalhe, gente. Tipo assim, eu vou gerar uma promoção lá pro meu negócio. Aí eu vou gerar uma promoção compre e ganhe. E eu vou pensar no ticket médio, né? Por exemplo, R$200, compre R$200 e ganhe tal coisa. Compre R$400 e ganhe tal coisa. Então, assim, são detalhes dentro do negócio que essas grandes informações colaboram para que a gente tenha uma visão melhor, né? Mais assertiva. E assim, nos últimos anos a gente tem visto, Rony, um aumento na demanda por profissionais das áreas de saúde, tecnologia e logística. Mas hoje há uma carência específica de mão de obra qualificada em algum desses setores Montes Claros, não é isso? Assim, quais são as áreas com mais oportunidade de emprego atualmente? Como eu estava comentando com você, né, nós temos a área de serviços, elas cresce muito. E a saúde, Montes Claros concentra ainda, de alguma maneira, muito da atividade econômica em saúde na região, né? A gente percebe, é só rodar pela região, a gente vê ambulância para lá e para cá, ônibus cheios em Montes Claros que traz pessoas
para clínicas, etc. Então, o setor de saúde ele não deixa de existir. Né? A gente sabe que Montes Claros é muito importante em saúde. Logística também, né? Como você mencionou. E o que é interessante agora é que a gente está se tornando, vem crescendo cada vez mais em um polo farmacêutico, né? De indústria farmacêutica e não só de indústria, das atividades que transbordam do setor industrial. Então, todas as atividades que cercam a indústria farmacêutica, né, elas acabam gerando novos negócios e oportunidades para empreendedores. E isso significa necessidade de qualificação de pessoas, tanto para trabalhar como empregados, né, como trabalhadores, como para que as pessoas tenham capacidade de ver as oportunidades e empreender. Então, muitas vezes, na própria formação de pessoas, para qualificação para o trabalho, um empreendedor, né, que já tem aquela visão, que já tem aquele interesse, ele pode ver uma oportunidade de negócio em que ele vai entrar e atuar. Então, a qualificação, ela é importante não só para quem vai trabalhar, para quem vai atuar como empregado, mas também para o empreendedor, porque você não consegue pensar sobre alguma coisa que você não conhece. Então, o pensar e achar espaços, eles são importantes e casados com a atividade, quanto mais conhecimento e qualificação você tem. Então, esses setores da indústria crescendo, né, no nível farmacêutico, da saúde, que a gente já tem uma competência, é importante. E atrelado à logística, como você falou, porque nós estamos em um espaço, né, de entroncamento, não é aquele negócio de falar que é o segundo, é o primeiro maior, não é isso, porque não é bem assim. Mas de espaços de escoamento de produção e captação de matéria-prima que é importante pensar. Quais oportunidades isso geram e que tipo de profissional a gente vai precisar? Então, essas áreas que você citou são importantes. E a inovação tecnológica não tem como fugir dela, mas ela afeta todo mundo. Todos os setores, né? Agora, como é que você avalia essa questão aí da formação acadêmica e profissional dos candidatos que estão trabalhando no mercado de Montes Claros? Tem uma lacuna entre o que as empresas precisam e o que os profissionais têm a oferecer? Você falou do polo farmacêutico, né? O polo farmacêutico está cada vez mais crescendo, então a Eurofarma, a Xtalia, né? E outras coisas que estão vindo por aí. Como é que a gente se prepara para isso? Eu vou aproveitar que nós estamos dentro da universidade. Eu já vou puxar a sardinha. Temos alguma coisa prevista? A Unimontes está engendrando aí cursos, por exemplo, farmácia, né? Tá chegando alguma pós-graduação? Você viu que é muita pergunta para uma resposta só. Então, não esqueça de começar falando sobre a questão das áreas com mais oportunidades de emprego atualmente. Mas eu queria muito que você falasse sobre essa preparação em termos de poder de capacitar essa galera. E é o que eu estava comentando com você, quer dizer, você está correta. Uma coisa não está desligada da outra, né? Não é só a universidade que capacita, mas ela tem um papel muito importante. Agora, as áreas, como a gente mencionou, se você tem áreas, é sempre importante que as pessoas acompanhem o que realmente está puxando o desenvolvimento e etc. E você tem perfis de empregos diferentes. Né? Muitas vezes a pessoa começa com um primeiro emprego ou início de carreira em atividades de serviços, que são aquelas que mais ocupam jovens que em início de carreira ou para que tenham recurso para se formar e capacitar, né, nas atividades de teleatendimento, ou mesmo nas empresas comerciais, primeiras atividades. Essa é uma atividade que sempre existe e sempre está demandando. E como as pessoas geralmente não fazem carreira nessa atividade, elas vão sair. E outros vão chegar. Então a rotatividade é muito alta e sempre tem espaço para a entrada de novos trabalhadores em formação. E dali a pessoa vai encontrando outros espaços e a formação. Nesse momento é que eu acho que é importante que a pessoa comece a perceber para onde ela vai. Onde é que a minha competência e os meus desejos se casam com o que o mercado está oferecendo, com os setores que estão em crescimento, e o que falta para mim para eu me destacar, né? Então, como você me perguntou,
tem um gargalo, uma diferença na formação? Geralmente tem sim. Porque a pessoa não sabe efetivamente o que uma indústria, uma empresa está buscando dela. Ela sabe o que ela pode oferecer. Mas mesmo assim, não é sempre esse casamento acontece. No caso farmacêutico, por exemplo, eu vou fazer farmácia, ou já tenho um curso de farmácia. Mas essa farmácia é industrial? Às vezes eu só trabalho e só conheço a dispensação, né, farmacêutica, ou só conheço o atendimento farmacêutico mais próximo. Mas o que é ser um técnico em farmácia industrial? Né? O que é ser um técnico na produção de medicamentos? Que tipo de conhecimento específico tem? Então isso é importante. A tecnologia que tem crescido. A gente pensa tecnologia exclusivamente alguém que vai trabalhar aí, até do nosso programa, né? Os nerds, o pessoal mais... E não é bem assim, né? A gente tem um monte de demanda por causa da inovação tecnológica e da mudança tecnológica. Então, às vezes, a pessoa encontra um caminho e tem uma formação tão específica que ela vai naquela se formando e acaba se tornando um profissional adequado. E na universidade isso acontece. Quando você fala do setor farmacêutico, por exemplo, é interessante porque as empresas elas estão mais antenadas na necessidade de profissional do que o próprio profissional naquilo que vai acontecer. E as empresas já estão preocupadas com isso, né? As empresas da área farmacêutica já atuaram com a Unimontes em parceria para oferecer pós-graduação na formação de pessoal nessa área, né? Mas a pós-graduação é só para quem já tem graduação. Então, esse é um caminho. O outro é esse que a universidade também seguiu, que é a oferta do curso de farmácia, que já tem a primeira turma, já está funcionando, e que a gente acha que vai ser um elemento importante para a formação, não só de pessoas para essas indústrias, mas também para começar a pensar a inovação tecnológica no setor farmacêutico e a inovação de produtos, de processos, etc. Por que não? Né? Nós somos muito bons nisso. E assim, os empresários da área de serviço, de comércio e da indústria têm uma responsabilidade também com relação a essa questão da capacitação, né? De olhar para isso. Eu tive acesso a uma pesquisa no final do ano passado de um grupo canadense que faz pesquisas relacionadas às questões de mercado. O dado era o seguinte: 56% das pessoas que estão no mercado até 2030, elas estarão no mercado, mas elas não terão qualquer tipo de capacitação para estar exercendo as atividades que elas estão exercendo. Ou seja, o serviço vai ficar cada vez pior de atendimento. Então, assim, aí nesse âmbito que a gente sempre fala, sempre que eu posso, eu falo assim, gente, nós somos empreendedores, nós precisamos capacitar as pessoas que estão com a gente, né? Igual você falou aí do telemarketing. Às vezes a pessoa entra, sai, porque ela sabe que ali ela não tem uma geração de carreira. Mas você consegue melhorar aquela pessoa para ela estar rodando nesse mercado que a gente tem. Então, às vezes, aquela visão de que eu não gasto dinheiro de capacitação, não gasto dinheiro com treinamento, porque eu não vou ficar treinando meu funcionário para ir para a concorrência. Então, eu escuto essas coisas por aí. Então, assim, nós também, acho que nós, que somos empresários, temos uma grande responsabilidade acerca também dessa formação dos profissionais que estão aí trabalhando. É isso, e você mencionou corretamente, eu concordo, porque quem sabe necessariamente o que é preciso não é quem vai entrar trabalhando ou quem está trabalhando ali. Essa visão estratégica é do dono, é do empresário. Se a gente está falando em empresas pequenas e médias, principalmente aí que mais ainda tem o peso do dono, do empresário, daquele que toca o negócio. Então é ele que sabe. Por mais boa vontade e interesse que tenha alguém que entra, que chega no negócio, ele é um chegante, como diz. E chegando, ele precisa ser preparado. Ele precisa estar de acordo com o que a empresa precisa dele, com o que o negócio precisa dele. Essa formação não tem como ele buscar antes. Tem como ele buscar estando lá dentro. E por isso que a gente fala, muitas empresas se destacam justamente porque elas treinam, capacitam as pessoas, independente de pensar que elas vão sair e vão ser levadas para outros. Tem isso? Tem. É um custo. Mas aí a gente chega naquela questão, se você está treinando e oferece boas oportunidades, você vai mantendo também aquelas pessoas e construindo a possibilidade de crescimento do seu negócio. É isso aí, vocês estão escutando aí, né, gente?
Pega o gancho aí. Você falou sobre a questão tecnológica, né? E aí eu queria que a gente comentasse o seguinte: a adoção de tecnologias como inteligência artificial, automação, tem ganhado espaço nas empresas da região. Inclusive, nós recebemos no Empreendedor em Ação o Rafael da Quentro, que é uma das empresas que oferece, por exemplo, serviço de automação, né? Um startup. Então, inclusive, gente, se você perdeu essa conversa, é só você ir lá no nosso canal do YouTube, lá no Empreendedor em Ação, e conferir o podcast completo, tá? Rafael Quentro, joga lá na busca que você encontra para você entender o que esse serviço de automação, de inteligência artificial, pode colaborar aí para o seu negócio na prática. E aí, Rony, se na sua avaliação, com a visão que você tem, as pesquisas que você tem em mão, como que a inovação ela impacta o mercado de trabalho em Montes Claros? A digitalização já é uma realidade mesmo, a gente pode dizer isso aqui no nosso lugar onde estamos, com todas as peculiaridades da nossa região, ou a gente ainda caminha a passos lentos? É uma realidade. Né? Outro dia, e até para um texto, né, 2 textos que eu escrevi para a revista da ACI, eu comentei sobre isso, né? Tem uma pesquisa da FEComércio, né? Salvo engano, acho que é isso mesmo, e da OCDE, que fazem essa discussão sobre essas novas tecnologias. O que acontece? Nós estamos tendo uma expectativa, às vezes, muito diferente do que é a realidade da mudança tecnológica. É fato, ela demanda cada vez menos, digamos assim, atividades operacionais certas que dá para fazer de maneira automatizada. Mas para que isso aconteça, e você é uma empresária, sabe muito bem, você precisa estruturar o seu negócio para isso. Então eu digo que nós temos 3 fases, digamos assim, da inovação tecnológica. Uma é entender que você precisa preparar o negócio para fazê-lo, tá? Para essa inovação. E isso demanda profissionais de um tipo. Outro é você implantar isso e mudar o seu negócio, a sua forma de atuação dentro, e ali você precisa de outro tipo de profissional. E o outro é essa implantação já está realizada, e aí como é que os seus profissionais e o seu negócio vai agir com essa dinâmica da inovação tecnológica. Por exemplo, nessa pesquisa, eu estava verificando que as profissões que mais vão crescer não estão relacionadas à atividade tecnológica em si. Elas estão relacionadas àquilo que a máquina ou os dados não conseguem fazer. O cuidado, né? O cuidado com as pessoas, atividades de beleza. Esse tipo de questão vai crescer ainda, porque isso é humano, não tem como ser de outra forma. E a preparação abre espaço para um tipo de profissional que a gente já tem e não dá muito valor nele, que é aquele que atua com a estrutura elétrica, com a estrutura de dados, com a estrutura de redes. A implantação, outro tipo de profissional, que é o cara mesmo da tecnologia. E esse outro são os gestores mesmo, né? O pessoal chefia. Como é que é lidar com um ambiente misturado? Você que é do setor do varejo. Como é você atuar, e você, né, com todo carinho, atua muito bem, trabalhando lá o atendimento pessoal, o atendimento in loco, físico, e o atendimento virtual, da tecnologia na forma das redes. Você consegue fazer isso? Seu pessoal consegue igual? Até onde eles vão? Então, de repente, você sai fora. Quem vai fazer no seu lugar? Então, esse profissional tem que ser treinado também. Então, a gente tem que ver dessa forma aí. E assim, quando a gente fala em inteligência artificial, por exemplo, né, as pessoas estão utilizando muito inteligência artificial para fazer muita coisa, mas às vezes é muito fragmentada a visão que as pessoas têm da inteligência artificial, né? E além de ser fragmentada, utilizam de maneira... Assim, falta um pouco de responsabilidade, eu penso, sabe? Para a utilização da inteligência artificial dentro dos negócios. E quando a gente entende o que é de verdade e como você pode utilizar, a gente consegue otimizar a produtividade, principalmente quando a gente fala em atendimento, né? E assim, não é que você vai digitalizar seu atendimento, você vai, né, tirar a humanidade, como é que fala? Desumanizar seu atendimento, não é isso. Mas você consegue, pelo contrário, você consegue aumentar o seu poder de humanização, né? Ou seja, acolher mais e mais clientes, porque você consegue, de certa maneira, ter uma visão mais ampla acerca do que está chegando para você, né? E a inteligência artificial, por exemplo, pode colaborar para a gente ver isso. Ajuda muito.
Em todas as áreas isso ajuda. Então essa é uma questão muito importante, como você falou. Na própria academia a gente está usando muito a inteligência artificial. Processos, assim, por exemplo, de análise de dados, de entrevistas e tal, que a gente levava 3 meses para fazer, por exemplo. Você imagina fazer a entrevista, transcrever, analisar e escrever. Essa parte do transcrever, analisar e escrever não, mas a transcrever e analisar e tabular, a IA faz para você tranquilamente, então você ganha tempo e sobra para quem atua aquilo que efetivamente é humano. E esse humano, a máquina nunca vai fazer. Nunca vai fazer, justamente. Tem um especialista em inteligência artificial que eu gosto muito, eu já assisti uma palestra dele, ele é incrível, ele chama Walter Longo, não sei se você conhece, Walter com W Longo. Assim, ele está sempre falando sobre isso e eu gosto muito das análises dele porque ele tem uma visão meio humanizada, sabe? Acerca assim, de como que a inteligência artificial ela pode colaborar, né? E como que nós que ficamos assim, vai perder os empregos para a inteligência artificial, como que a gente pode filtrar um pouco mais as nossas ideias quando a gente fala alguma coisa a respeito disso. Então fica aí, viu, gente, é o Walter Longo para vocês seguirem, porque ele é um especialista que vale a pena a gente ter acesso às informações que ele traz. Mas, Rony, eu quero falar também sobre empreendedorismo local, suas percepções sobre o cenário atual em Montes Claros, mas vai ser no segundo bloco. Porque, infelizmente, o nosso minuto aqui não tem 180 segundos. Toda vez eu brinco com o Paulo, é a mesma conversa. Quem acompanha o programa já ouviu isso várias vezes. Então, o Paulo já fez o sinalzinho, a dancinha aqui, ó. Tá pode terminando até dizer que a máquina ia deixar, mas ele, como pessoa, não deixa. Aí, ó, a humanização aí no meio. Enfim, e a gente vai voltar no segundo bloco para falar sobre isso. Mas antes, gente, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores pelo apoio cultural ao programa Empreendedor em Ação e à Rádio Unimontes. Então, muito obrigada ao Cicobi Credinó, a Novais Empreendimentos, a Trajeto Móveis, a Impremix, a Crijóias, a Classic Men's Club e a Fadenor, né, por estarem aí com a gente no programa, patrocinando. Toda quinta-feira às 18 horas a gente tem um encontro aqui na Rádio Universitária. Se você perdeu algum pedacinho desse programa, fica atento aí, fica atenta, porque acabou o programa aqui, o podcast fica disponível na íntegra para você escutar tudinho lá no nosso canal. Não conhece o canal? Vai lá e se inscreve, Empreendedor em Ação. Ativa o sininho, porque aí você recebe lá as notificações de cada programa novo que chegar na plataforma, tá bom? Outra coisa, lá você também conhece o Rony, essa pessoa incrível, meu amigo. E você conhece os bastidores aqui da rádio e fica mais por dentro, a gente cria uma conexão muito melhor e muito maior. Me segue lá também no Instagram, Ariane Galdino _reinventa. E se você tem sugestões para nos enviar, elogios, críticas, ou sugestões de temas para a gente poder trabalhar, às vezes você é um profissional que tem o que compartilhar aí, que acha que, né, pode colaborar para a gente poder gerar insights aí nas mentes dos nossos ouvintes, faz um contato com a gente, manda um e-mail no empreendedoremasãomoc@gmail.com, que a gente faz contato com você e conversa mais sobre, beleza? Então fica aí, porque o Paulo vai tocar a musiquinha aqui agora, né, Paulo? A música maravilhosa, essa curadoria que o Paulo passa horas aqui fazendo. E daqui a pouco a gente volta com o segundo bloco do Empreendedor em Ação. Estamos apresentando Empreendedor em Ação, seu programa de inspiração e aprendizado para empreendedores. A transformação do mercado imobiliário de Montes Claros chegou. Conheça a Novais Incorporações e Empreendimentos, que em 2025 traz um novo padrão em construção civil, tecnologia e sustentabilidade, combinadas para criar espaços que vão além do convencional. Construção de empreendimentos, reformas e projetos arquitetônicos personalizados. Tudo isso com qualidade premium e segurança em cada etapa. Venha viver o estilo Novais, onde cada detalhe faz a diferença. Novais Empreendimentos, ajudando a construir sua história. 38 98404 0697. Siga @Novais Empreendimentos. Os melhores atendem melhor. Os melhores passam por aqui. Trajeto. A Trajeto tem os melhores móveis office e home. Lojas em Montes Claros, Janaúba e Vitória da Conquista. Melhor atendimento e melhor pós-venda. A Trajeto faz a melhor entrega e a melhor montagem. A Trajeto garante o melhor suporte e a melhor assistência técnica. 21015500. Os melhores passam por aqui.
A Classic Men's Club convida você para conhecer a nossa nova loja, a Rua Doutor Veloso, 503 Centro, onde você encontra roupas e calçados das melhores marcas da moda masculina. Calçados Democrata, Aramis e Reserva, além de roupas que vão do descolado ao social. Na Classic Men's Club, você calça e veste seu melhor estilo. Kingjoy, Doctus, Aramis, Reserva e toda uma linha de fabricação própria da Classic Men's Club. Visite também as nossas unidades do Shopping Bituruna e do Montes Claros Shopping. Nelas, você encontra Lacoste, Calvin Klein, Levi's, Osklen e muito mais. Classic Men's Club, Centro e Shoppings. Siga @Classic Men's Club. Promoção Capital Premiado Sicoob Credinor. A cada R$250 investidos, você concorre a 10 iPhones, 20 TVs 43 polegadas, 5 motos Honda e um Chevrolet Onix 0 km no sorteio final. E você ainda recebe o dobro de números da sorte nos investimentos a partir de R$1.000. No Sicoob Credinor, o seu dinheiro pode render prêmios para você e prosperidade para a sua região. Confira o regulamento em capitalpremiadocredinor.com.br e participe. Atenção, você que quer ser revendedora de semijoias e ampliar a sua renda ou fazer disso um negócio, a Cris Joias quer falar com você. Não perca a oportunidade de comprar o melhor das semijoias de fabricação própria de Montes Claros e região na Cris Joias, com preços de atacado. Tenha renda acima de R$1.400 vendendo nossos folheados. Saiba mais e consulte condições na loja. Acesse crisjoias.com.br ou ligue 38 997 33 11 16. A nossa loja física está localizada à Rua Doutor Veloso, 598, esquina com Dom Pedro II. Cris Joias, presente nos seus melhores momentos. Voltamos a apresentar Empreendedor em Ação, seu programa de inspiração e aprendizado para empreendedores. Voltando então aqui, gente, com Empreendedor em Ação, esse programa que toda quinta-feira aqui, temos esse encontro às 18 horas na Rádio Universitária. Você pode escutar via rádio, você pode escutar via link no seu celular, no computador, em qualquer lugar do planeta. Então, tem um amigo seu que está empreendendo lá na China, manda para ele, compartilha o link e fala, escuta esse programa aqui, que esse programa é massa. Se inscreve lá no YouTube, no Empreendedor em Ação, para você ficar ligado aí com os programas que vão chegando. Toda semana tem um programa diferente, né, que está aí para justamente colaborar com as suas estratégias de negócio, para você olhar para o seu desenvolvimento pessoal de outra maneira, desenvolvimento da sua carreira, enfim. Pra te dar aquele ímpeto, assim, de que você tá com sucesso na mão. Como é que você faz com isso, hein? Quero agradecer os nossos patrocinadores, ao Sicoob Credinor, Novais Empreendimentos, a Trajeto Móveis, a Empremix, a Cris Joias, a Classic Men's Club e a Fadenor, por colaborar aí com apoio cultural para o nosso programa. E hoje a gente está falando com o Rony Versiani Sindô. Ele é uma das referências em administração e mercado de trabalho no Norte de Minas. Com mais de 25 anos de docência na Unimontes, ele é doutor em economia pelo UFMG, coordenador do Observatório do Trabalho do Norte de Minas Gerais e atua no programa de pós-graduação em Desenvolvimento Econômico e Estratégia Empresarial. E hoje a gente trouxe o Rony aqui porque a gente acredita que informação é poder, né? E a gente conhecer o que acontece na nossa região é importante para a gente ter ferramenta para trabalhar, né? Quanto mais conhecimento e informação a gente tem, melhor a gente consegue ver o caminho por qual a gente está andando, e desviar aí das mazelas da vida e construir realmente um propósito, né, para que a gente consiga fazer a coisa diferente mesmo. E aí a gente falou muito no primeiro bloco a respeito do mercado de trabalho, em Montes Claros e região, falamos sobre a questão da indústria, comércio, prestação de serviço, mas eu quero afunilar, Rony, um pouquinho mais. Eu queria que você falasse para nós quanto ao empreendedorismo local, assim, quais são as suas percepções sobre o cenário atual em Montes Claros? Existem políticas ou iniciativas eficazes de incentivo? E o que ainda falta para fortalecer esse ecossistema empreendedor que está tão pujante na nossa cidade e região? Isso é um aspecto bem interessante, como você falou, está pujante. E Montes Claros, ela tem uma diversidade de geração de negócios que é bem legal. Como eu falei, que a gente conversou, a questão da saúde é um aspecto, né? Então, não sei se todos sabem, mas o SUS começa a nascer e ser construído aqui,
né? E nessa perspectiva, muito do que se mudou em termos de saúde no país vem de uma discussão construída aqui na nossa cidade, na nossa região, né, há algum tempo. E você falava, por exemplo, da Kenton. Nessa mesma linha, nós temos, e eu fico às vezes, quando eu percebo isso, muito até agradecido, né, digamos assim, mas interessado em discutir e perceber. Montes Claros tem sido um espaço de geração de empresas e de negócios na área tecnológica, na área de serviços de apoio às empresas, que está sendo muito interessante, né? A criatividade, a cultura, a formação das pessoas aqui tem criado negócios interessantes nessa área, né? O comércio já é forte porque ele tem essa própria, né, essa atuação para atender aqueles que aqui o vivem, né? A gente costuma dizer que volume de gente é muito importante. Então, quando a gente começa... Nós vimos isso e vemos, né? Quando... Em determinados momentos começou a surgir um tanto de carrinho de cachorro-quente, um tanto de espetinho, e isso vai crescendo. Por quê? Porque você tem gente que passa para lá e para cá, e com renda, compra. Então isso é importante. Quem começa a perceber essas oportunidades no volume de gente e as características que ela tem, começa a achar oportunidades de negócio e o empreendedorismo parte dali. Então isso tem acontecido, né? Na nossa cidade a gente vai vendo grandes, pequenos negócios que cresceram em função dessa percepção. E Montes Claros tem isso, né? Essa pujança de novos negócios e de mudanças. Agora, eu acho que a gente precisa ter uma característica mais de esperar a construção e a maturidade dos negócios, né? Montes Claros, eu vejo que a gente muda muito fácil, né? Ou mesmo... escolhas muito rápidas de pequenos espaços, né? Eu falo do seu negócio, do seu programa, em que você começou de uma forma, hoje como que ele está, como que ele cresceu e tal. Se você começa e não dá continuidade, ele morre. O negócio tem um tempo de maturação, né, Rony? Que muita gente não tem a expectativa ou a paciência para deixar ele amadurecer, né? Essa correria, essa coisa, simultaneidade, eu quero tudo para ontem, né? Então, assim, às vezes a pessoa lá acha que ela vai abrir a porta dela ali, que ela tendo um ambiente instagramável, né? Ela tendo uma placa X, que aquilo ali é suficiente para as pessoas entrarem no negócio dela. E aí, imagina só, nós hoje, ou uma boa parte daqueles que atuam nos negócios hoje, que empreendem, que têm empresas, etc., são de uma geração que tinha a paciência como... uma característica diferente desses que hoje estão entrando, inclusive no mercado de trabalho, mas também empreendendo. Imagina o que é a geração Z empreendendo daqui a um tempo sem ter a expectativa da maturidade imediata. Ter que esperar o negócio, né? Então, a gente fica pensando como é que vai ser essa geração de negócios e maturidade de negócio para aqueles que começam, digamos assim, não aqueles que já têm e que vêm com negócios prontos e herdam negócios, etc., porque aí a maturidade, né, já está construída do negócio. De certa maneira, tem uma construção. Já, mas aqueles que começam do zero, que vão ter uma expectativa de rápido sucesso, pode não vir assim. E aí pode frustrar e diminuir esse ímpeto empreendedor, né? Agora, em Montes Claros, como você falou, eu penso isso. Eu acho que a gente precisa ter buscar um pouco mais essa maturidade, mas tem muita gente. A área de tecnologia, por exemplo, nós temos aqui na Unimontes um mestrado em modelagem computacional e sistemas que tem tido vários produtos, negócios e sistemas que têm sido gerados muito interessantes. E a gente não percebe que esses pequenos negócios, esses empreendimentos estão espalhando. E nós já temos gente aqui que trabalha para o exterior, empresas de serviços pequenas que estão atuando e exportando serviços. Isso é muito importante e interessante para a gente. E onde que estão essas pessoas? Que interligação elas têm com o próprio desenvolvimento, com a cidade, com o espaço? Muitas vezes falta isso para o empreendedorismo, né? Às vezes não é nem o fomento local, como você perguntou. Existem políticas, etc., às vezes não é só isso, né? Às vezes você precisa ter essa rede de articulação, esses conjuntos de pessoas que pensam e constroem juntos.
porque senão não acontece. Eu acho que essa é uma política, por exemplo, que não envolve orçamento, né? Se a gente for pensar em política pública, que sempre tem recurso orçamentário e é um grande entrave, mas envolve possibilidades de as lideranças, tanto públicas quanto privadas, construírem, como você faz, por exemplo, lá na ACI, com as mulheres, com toda a dinâmica das mulheres, que você tem percebido o quanto tem sido importante para essas mulheres que empreendem. Ter essa articulação e construir caminhos juntos. Sim. Pois é, era até uma coisa que eu queria que você falasse sobre essa importância do network, porque se a gente sempre está falando sobre network aqui, né? E por que você está falando, Ariane? Porque tem uma galera ainda que não entendeu o que é o network, né? E essa coisa da colaboração entre as empresas, entre os profissionais. Então, assim, a gente pode ver isso como um aspecto do desenvolvimento do mercado de trabalho. E entender que a gente pode melhorar isso, né, Rony? É isso mesmo. Por quê? Porque se vocês que são mulheres sabem muito mais do que nós que somos homens a importância da rede de apoio. A importância da rede de apoio para lidar com os filhos, né, e com a família. Imagina só, se você tem o seu negócio como um filho e não tem essa rede de apoio e tem que tocar o negócio sozinho. Né? Então, eu acho que essa rede, esse network, ele é sempre importante. Verdade. E é importante casar público e privado. Né? Não dá para um ver o outro como contrário e também um querer se apropriar do outro, seja privado do público ou público do privado. Tem espaços diferentes e eles são construídos. Né? Então, isso é interessante e é importante. Essa rede entre empresários, entre empreendedores, entre gestores, essa rede entre trabalhadores, entre os representantes de trabalhadores, essa rede entre ambos e com o poder público, que pode construir ou mediar relações e desenvolvimento de através das entidades de classe, através dos encontros, através de espaços específicos de discussão, fóruns, etc. Porque é aí que se cresce, é aí que se constrói processos de desenvolvimento. Isso é muito importante, muito importante. E assim, eu fico sempre no meio dos grupos, né? Assim, toda semana é um grupo de empreendedor. Eu não dou conta de ir em todos os encontros, mas sempre que eu posso, eu estou sempre aí, em um e outro, conhecendo, entendendo. Lá no meu Instagram, lá no @ArianeGaldino_Reinventa, eu sempre estou divulgando os eventos que tem, né, os encontros que tem. Porque, assim, essa coisa do network, ela é valiosa demais pra gente não dar atenção pra isso. Ou então pra gente olhar pra isso e falar assim, ai, nossa, tá virando um negócio de doido. Tá mesmo, mas eu acho que isso tem um espaço agora. Eu acho que no meio dessa trajetória que a gente tá, ainda mais depois né, do evento pandêmico, assim, não tem como a gente dizer que não foi uma virada de chave as pessoas olharem e falarem assim, nossa, eu acho que eu preciso trocar uma ideia com fulano. Né? Antigamente você viu grupos muito fechados, hoje você está vendo grupos mais abertos de empreendedores que recebem outros empreendedores, e esses empreendedores que às vezes estão ali, eles têm a ideia de montar um grupo, né, deles ali, mas são grupos, são coletivos que justamente fazem essas discussões que trazem mais lógica e mais possibilidade para a caminhada da gente aí. Eu particularmente, eu valorizo muito, né, essa troca, eu acho que é incrível. Eu acho que assim, eu vou em muito evento sempre que eu posso e eu tô sempre trocando figurinhas, ideias e aprendendo muita coisa. Esses dias eu tava conversando com a menina no evento, ela deve ter 6 meses que ela empreende com comida. E aí, ela falando que ela tem o Instagram dela, que ela tava vendendo muito bem e tal. E eu peguei e falei assim, você já montou o seu Google Negócio? Ela, o Google Negócio? Eu falei, porque assim, na minha época... A gente entrega as idades, né? 30, 20 anos atrás, precisava do negócio, né? De conhecer uma empresa, você ia lá na lista telefônica, ordem alfabética e achava. Hoje, você tem que ir no Google, né? Você joga no Google para você achar a empresa. Então, o Google, ele é uma vitrine. Então, como que você não tem, né, o seu negócio no Google? E é uma ferramenta gratuita. Então, você faz o cadastro da sua empresa, né? O Google, lógico, ele faz todo um check-up de informações, você recebe depois de uma semana, 8 dias, que foi tudo checado, né, um código para você ativar aquele perfil seu do Google Negócio, mas o seu negócio, ele vai para a rede, ele vai para a vitrine, ele vai para a lista telefônica atual, para as pessoas entenderem onde é que está. E aí foi um papo, assim, de 5 minutos, ela falou assim, nossa, aí depois ela me chamou no Instagram e falou assim, olha lá pra você ver como é que ficou muito legal. E assim, são coisas
Bombas, vezes, né? Eu tava no evento esses dias, conheci uma menina que ela é uma das maiores sumidades quando a gente fala de óleo vegetal no Brasil, né? E aí ela foi me falando as estratégias dela para fazer negociações de alto risco, processos mais complexos. Ela até veio na rádio e a gente conseguiu entrevistá-la aqui, né? E onde é que eu ia conhecer essa mulher, assim? Talvez eu não... Então, assim, faz muito sentido a gente falar sobre isso mesmo. Mas, Rony, enfim, eu converso, né? Tá vendo, Paulo? A gente tem que deixar o entrevistado falar. Paulo, deixa o entrevistado falar, Paulo. Mas eu queria que você falasse pra gente sobre essa questão da taxa de desemprego em Montes Claros em relação à média nacional, porque, na verdade, a gente tá vendo que a gente tá passando por um momento até muito bom com relação a isso, né? Recordes têm sido quebrados, né? Muito emprego, né? Claro. Muito CLT. Mas em Montes Claros, em relação à média nacional, tá onde aí? E assim, quais fatores, na sua opinião, que influenciam diretamente os índices locais? Ótimo. E aí até fazendo o link do que a gente conversava com essa situação. A gente está falando muito de empreender, de abrir, de negócios, etc. E o que isso tem a ver com o trabalho, com o mercado de trabalho, com os trabalhadores? A gente não pode descolar essa situação, né? Nós temos, digamos assim, as pequenas e médias empresas, elas têm, no volume, uma importância muito grande na geração de empregos, porque elas são muitas, né? Empregam 5, 10, 20 pessoas, mas são muitas empresas. Quanto mais empreendimentos e quanto mais maturidade desse negócio, mais empregos a gente tem. E do outro lado, tem as grandes empresas que têm sua importância per si, pela quantidade de trabalhadores, né? Então, isso é uma coisa muito importante, e o volume de recursos que ela gera em termos de salários. Mas é por isso que a gente fala dessa forma. Montes Claros, ela tem acompanhado, embora com uma dinâmica um pouco menor, essa geração de emprego. Em nível nacional, por exemplo, né, como nós estamos aí, em termos de Minas Gerais, nós temos desempregos, a taxa de desocupação, né, não digo nem desemprego, mas a taxa de desocupação está em torno de 4, alguma coisa. Belo Horizonte só tem 6, né? E o norte de Minas, quase 5. Então, são os dados gerais, né? Montes Claros está mais ou menos nessa perspectiva. Mas o que é interessante é o seguinte, quando a gente olha o mercado formal, né, aqueles dos trabalhadores registrados, esses ainda são poucos, né? Nós temos aí, por exemplo, em Montes Claros, cerca de, arredondando, 100 mil pessoas no mercado de trabalho formal. Nós temos 500 mil pessoas na cidade. Pois é. Se a gente for contar aí com população na idade de trabalhar, nós devemos ter o quê? Em torno de uns 300 mil pessoas, né, mais ou menos, que poderiam estar empregadas, uns 250 mil, e nós só temos 100. Onde que estão essas outras pessoas, né? Elas estão trabalhando? Estão. Se a gente fala de taxa de desocupação de 4%, nós não estamos falando nesse volume de gente todo. Então, há uma perspectiva do emprego informal ainda na cidade muito forte. Há uma perspectiva do subemprego, da subocupação, que é muito forte. Mas que está diminuindo, como você falou. Está diminuindo, e isso é importante. E por que é importante? Porque, e é o momento que a gente está vivendo agora, a gente está aumentando o emprego, a quantidade de empregos, mas a remuneração ainda não está crescendo. Mas quando você vai aumentando os empregos, começa a vir a possibilidade do aumento da remuneração, porque você não tem tanta gente para trocar mais, né? E aí você acaba tendo que ter estratégias, né? Como vai melhorando a economia também, você tem que ter estratégias de manter esse pessoal, e uma delas são os ganhos salariais. E o ganho salarial, por mais difícil que seja para o empresário, em nível regional e em nível de desenvolvimento e no médio prazo, ele é muito importante, né? Então você acaba tendo mais volume de recursos rodando na economia, e por isso mais compras, etc., maior produção, e vai melhorando, né? E a gente consegue entender que o índice de desocupação também, ele tem crescido ou ele está estável? Não, ele tem reduzido. A desocupação tem reduzido. A desocupação tem reduzido mesmo. Nós tivemos problemas aí nos últimos anos com a economia, com a forma de atuar, né, com os caminhos que a gente seguiu. E hoje a gente tem tido ganhos em termos de ocupação, de empregos e de ocupação.
E por isso tem caído a desocupação, né? E isso está sendo muito positivo. Em Montes Claros, como eu falei, se nós pegarmos o norte de Minas, a geração de empregos está indo mais rápido, a taxas maiores, do que exclusivamente em Montes Claros. Entendi. Montes Claros está crescendo com uma taxa menor um pouco do que o norte de Minas. Mas isso é compreensível, porque Montes Claros representa 40%, né, digamos assim, do total de empregos. Então, você crescer, vamos dizer, 5% em 100 mil, né, é diferente de você crescer 5% em 10 mil. Né? Então, quando você gera menos empregos, mas o crescimento é maior. Entendi. Então, nós estamos caminhando bem na geração de empregos, principalmente de 2021, 2022 para cá. Principalmente 2022, depois da pandemia. Agora, você falou dessa questão da formalização, né, da CLT. Você consegue identificar assim, o que é que incentiva essa informalidade no mercado de trabalho? Isso vem por parte do empregador ou é do empregado? Que fala assim, não assina minha carteira, não, porque senão não sei o que, eu vou perder esse benefício. Né? Eu acho que há os 2 ou os 3 lados, se a gente for pensar assim. Tem uma perspectiva do empregador, tem uma perspectiva do empregado e tem uma perspectiva pública, né, que regula essa relação. Então, do lado do empregador, ainda há muito. Montes Claros já está mudando mais, mas no norte de Minas a gente ainda tem muito isso. Eu conheço pessoas que trabalham em empresas que a pessoa ainda paga com dinheiro o pagamento mensal e que paga um pedaço sim e um pedaço não, né, formalizado. Imagina o que é isso, como é que essa pessoa hoje, você é empresária, como é que ela consegue fazer isso, né, dentro de toda a dinâmica. Então, tem ainda uma perspectiva empresarial de não querer fazê-lo acreditando que isso é um prejuízo, etc., por causa desse segundo ator, desse terceiro ator que eu estou chamando, que é o governo, das relações ali, da forma, né, do custo, chamado custo de encargos, etc., que muitas vezes não são custo, e aí tem falácias de dizer que é o maior custo de emprego, etc., porque não é, a mão de obra ainda é muito barata, a força de trabalho ainda é barata no Brasil, e tem o lado do empregado, que nessa perspectiva de ganhar mais, às vezes, ou de burlar o sistema, falar, eu vou ficar com seguro-desemprego, que eu saí do outro, vou ganhar aqui, então não assina agora não, e tal, que é uma burla. Então é tanto a burla pelo lado do empregador, quanto também pelo lado do empregado. Isso é desonestidade. E tem a ver com questão de educação também, né? Muito. Bater muito nessa tecla da educação, da informação, né? Eu costumo muito falar com os meus alunos quando a gente conversa sobre isso. Quer dizer, a maturidade de uma sociedade, né, de uma sociedade empresarial e de trabalho, ela muda muito a necessidade do controle e dos contratos serem muito específicos. Porque quando há a credibilidade, a confiança, as relações são mais firmes, mais pautadas no zelo pelo correto, pelo certo, você não precisa de tanta preocupação, de tanta desconfiança e de tantos critérios em contratos para evitar que a um ou outro não o cumpram, né? Então isso é muito interessante de se pensar. Ainda há mesmo essa falta de maturidade, digamos assim, empresarial e de trabalhadores para que esse processo seja mais explícito possível dentro das regras estabelecidas. E saia dessa questão cultural, né? Que não fique sendo reforçado. Né? Porque quanto mais reforça, mais você vê como uma questão cultural. E vai só questão cultural daquela região. Assim, isso não é legal, assim, né? Não é assim. Mas, assim, desses grupos específicos da população que são mais afetados pelo desemprego na região, o que os dados revelam? Assim, quem é mais afetado pelo desemprego? São os jovens, são as mulheres, são pessoas com baixa escolaridade? Ari, se você me perguntar, por exemplo, em termos de emprego formal, quem está sendo mais contratado, eu te dou um perfil assim claro. Hoje em Montes Claros, que já vem sendo. E você deve falar. Deixa eu ver qual é. Quem é? Quem você acha que é? Estão sendo mais contratados? Homens brancos com terceiro grau. Errou. Não sei quem.
jovens de 18 a 24, ou no máximo até 29 anos, com ensino médio completo e 60% homens e em torno de 40% mulheres. Mesmo, Esse é o perfil, assim, se você não quiser errar, você pode dizer que a maioria das pessoas que vão ser empregadas no mês que vem serão jovens nessa idade em Montes Claros, jovens nessa idade com essa escolaridade. E aí o fato de você não remunerar bem atrela-se a essa questão, não é isso? Também, mas eu diria que de um lado e de outro. É porque não remunera bem, porque é esse perfil, e é esse perfil porque não remunera bem. Né? Então você tem os dois lados da coisa. A questão da remuneração na nossa região é muito complicada. Outro dia eu pensava, por exemplo, o pessoal veio conversar comigo sobre a questão dos padeiros. Porque o padeiro está difícil de encontrar padeiro. Eu fui lá dar uma olhada, a média salarial do padeiro. Pense, você acordar de madrugada e trabalhar, e um padeiro vai crescer para onde? Ou ele vai montar um negócio, ou ele vai viver padeiro o resto da vida. E vai ganhar R$ 1.600, R$ 1.700, R$ 1.800 para ser padeiro. É verdade. Não acha. Então a pessoa algumas ocupações vão ficando mais difíceis, porque também não tem expectativa de crescimento, não tem expectativa de vida melhor para algumas funções. No caso desse perfil que eu falei, tem muito a ver com quem mais contrata em Montes Claros, né, que é o setor de serviços, principalmente, como a gente mencionou. Mas não só, né? Então tem muito. E agora uma coisa você falou e a gente tem que entender. A escolaridade, a remuneração cresce com a escolaridade, na regra geral. Sim. Então, quanto mais escolaridade, você chega com nível médio até um determinado nível salarial. Se você não tem nível superior, você não avança para outros níveis salariais mais elevados. E uma outra coisa interessante é o seguinte, é que o mercado não gosta do meio termo. Ou ele contrata ensino médio completo ou superior completo. O superior incompleto e o médio incompleto não entram nas estatísticas de empregos, de empregabilidade. Né? Parece que, vamos dizer assim, uma perspectiva de que a pessoa não concluiu, digamos assim, ainda está em andamento. Né? Isso é uma questão interessante a se observar. Ou seja, nós vamos ter que fazer mais outro programa, Paulo. Esse não será suficiente, porque você já me falou que já está acabando. Hoje eu tenho 30 perguntas para fazer aqui. Então, Rony, com base nas análises que você realiza sobre emprego, ocupação e alternativa de trabalho no Norte de Minas, quais são as projeções para o mercado de trabalho em Montes Claros nos próximos 2 a 5 anos? Tem como fazer essa projeção? Ótimo. Tipo assim, a economia ela tende a diversificar? Lembrando ótimo. Que nós estamos no final do bloco, Paulo já está ali fazendo a dancinha do final do bloco. Então a resposta vai ser direta, né? A economia tende a querer ser uma ciência exata, né? Matematizada, etc., para fazer projeções. E projeções são quase sempre equivocadas, porque a dinâmica social ela é muito complexa. Né? E aí, quanto mais tempo para frente você olha, mais dificuldade você tem de observar. Mas o que a gente pode perceber em Montes Claros, principalmente? A retomada da atividade produtiva e do crescimento do emprego na indústria é um elemento importante e que vai continuar por algum tempo e que vai crescer, salvo, óbvio, se mudanças gerais do exterior, internacionais, vai como que é um asteroide. Ou vai que um asteroide nos Estados Unidos acontece, né? Então, a gente tem essas questões aí que são complicadas. Mas a tendência em Montes Claros é que a gente tenha uma indústria crescente se consolidando e isso gera empregos. Consequentemente, aquilo que a gente chama de transbordamento, né, que os empregos transbordam naquele lugar e vão criando novos negócios. A expectativa é positiva. Sem contar que o setor de serviços ele ainda vai continuar cumprindo o seu papel de emprego, né? Por exemplo, em março agora ele não cresceu, mas ele sempre está em crescimento. Nos 3 meses ele foi o que mais cresceu. Então isso daí é importante a gente perceber e saber que vai crescer. Aquele que entra, ele vai entrar geralmente pelos serviços, pelo comércio, talvez não seja a carreira que ele vai seguir, mas a oportunidade de início de carreira e de crescimento é por ali. E aquele que já buscou sua atividade, seus negócios, né, sua formação, sua profissão, ele vai consolidar porque vai haver espaço se ele buscar esses nichos específicos que estão crescendo. Então, Rony, olha só, então a gente pode dizer que é uma coisa que eu falo muito aqui.
essa questão do olhar do empreendedor, independente se é do comércio, do serviço ou da indústria. A gente tem que saber separar a questão da microeconomia da macro, né? Caiu lá um asteroide lá nos Estados Unidos. Eu sou a primeira que sinto, né? Meu negócio é o primeiro que sinto. Antes de cair, eu já tô sentindo. O metal já tá lá no céu. Mas a gente tem que fazer essa separação. Tem, porque eu vejo muito isso. Às vezes, assim, tem uma troca de governo e tal. Mas o negócio é que tá bombando. Aí eu vejo empreendedores, por que esse governo agora? Não, porque lá na China. Não, porque... Gente, calma. Vamos olhar aqui. A nossa situação, a situação de Montes Claros e região é uma situação pujante, não é? A gente tem que olhar as oportunidades do nosso mercado e vivenciar isso, né? Sem descolar o olhar do que está acontecendo claro, fora. Você mesmo falou, né? O ouro mudou, você está no sal. A gente tem que então, isso é importante. E saber que esses impactos externos, em algum momento, eles acontecem aqui. Mas quando a gente olha para a nossa região, o que a gente observa? Como eu falei, é mais fácil crescer quando está em crescimento do que quando você já está consolidado e em nível de estabilidade, digamos assim. Uhum. Então, crescer onde é menor é mais fácil do que crescer onde já é grande, digamos assim. Uhum. Então, por isso que, às vezes, olhar e encontrar os espaços no nível local e regional, às vezes é mais interessante do que ficar preocupado em nível geral com o que acontece lá fora nos grandes centros, nos grandes grupos, na macro, né, na macroanálise, no macroambiente de forma geral. Embora sabendo que aquilo ali que está acontecendo para fora vai chegar. E é importante a gente saber. Saber que vai chegar, mas no que vai chegar e da forma como nós estamos, onde é que estão as oportunidades? O que não vai deixar de existir? O que é possível ainda crescer nesse espaço? E concentrar por ali, como você falou. Ter o olhar para fora, entender o que está acontecendo no mundo, lá fora, em Belo Horizonte, em São Paulo, etc. E compreender em nível local, regional, que espaços são possíveis e até onde essas questões externas impactam aqui. Como você falou, para o pequeno, para o médio, o impacto é diferente do grande, né? Então, aconteceu alguma coisa, a grande indústria vai sofrer direto. E a reação é diferente. Mas, às vezes, seu pequeno negócio, sua pequena empresa, sua média empresa, ela ainda tem gás para correr até que as coisas que estavam mudando lá se estabilizem novamente. Então, isso faz parte, gente, assim, de uma mentalidade empreendedora, né? Então, a gente trouxe o Rony justamente para a gente falar sobre essa questão do mercado de trabalho, da importância da capacitação, do network saudável, né, dessa coisa da gente observar a questão da durabilidade das empresas no mercado, dos fatores que colaboram para essa durabilidade, né, para esse cenário, seja de um modo positivo ou de um modo negativo, né, e entender que o mercado de trabalho ele vai estar sempre refletindo, né, as atitudes de quem está construindo esse caminho aí. Então, por isso que para nós que somos empreendedores, é importante que a gente tenha essa visão macro, lógico, mas a gente tem que saber também, tá lá no meio do livro de 300 páginas que eu li para poder fazer minha dissertação, qual que é o capítulo? Vai ser cerne, que vai me ajudar na minha argumentação da justificativa ali, do que vai rolar ou não, daquele meu trabalho que eu vou apresentar. Então, não é diferente pra gente. Eu estou usando até uma linguagem universitária. Hoje eu estou fazendo, assim... eu estou fazendo hoje, assim, meu filme com o Rony. A gente tinha mais algumas perguntas, mas nós vamos te chamar de novo aqui. Segundo semestre, nós vamos chamar, por exemplo, compromisso, já pode, nós vamos agendar. Porque aí nós vamos trazer as perspectivas do segundo semestre. Porque a água está rolando rápido demais e muita coisa está acontecendo, né? Então eu acho importante, segundo semestre, a gente falar com você de novo aqui. Já estou formalizando aqui para todas as pessoas escutarem. Viu? Tá bom. Obrigada, viu? Obrigado a você, eu que agradeço a você, ao seu programa, a oportunidade, e realmente a gente está à disposição, tá? O que precisar. Muito obrigado a você, ao Paulo, à rádio e a todo mundo. Obrigado mesmo. A gente que agradece. Gente, é isso aí, ó. Perdeu algum pedacinho dessa entrevista? Corre lá no canal, lá no YouTube, Empreendedor em Ação, que agora, ó, terminando aqui, já vai estar disponível lá para você escutar o podcast na íntegra, e também vão ter vídeos, shorts dos momentos aqui do bastidor, tá bom? Quero agradecer aos nossos patrocinadores, a Cicobi Credinor, a Novais Empreendimentos, a Trajeto Móveis, a Impremix, a Crijóias, a Classic Men's Club e a Fadenor pelo apoio cultural
ao nosso programa Empreendedor em Ação. Hoje nós falamos com o professor Rony, deu uma aula para a gente a respeito de mercado de trabalho, colaborou aí com essa visão que nós empreendedores precisamos ter de maneira completa e complexa acerca do que a gente pode fazer de melhor nas nossas trajetórias. Eu convido você que perdeu um pedacinho aí, vai lá no canal e busca o link que você vai ouvir e manda para aquele amigo, aquela amiga aí que está empreendendo, que está pensando em empreender, para poder colaborar também. Ok? Então, próxima quinta-feira, às 18 horas, a gente tem um encontro aqui na Rádio Universitária. Até lá! A Rádio Universitária Unimontes 101,1 apresentou Empreendedor em Ação, seu programa semanal de inspiração e aprendizado para empreendedores. O programa que acabamos de exibir é uma produção independente. Todo o conteúdo produzido é de total responsabilidade de seus idealizadores.